Olá, meu querido professor, que bom que você está aí. Nós estamos começando aqui de novo o nosso curso de preparação de educação infantil, com o objetivo de ensinar você a organizar um ministério infantil bem estruturado, bem legal. Nós já tivemos algumas aulas aí, nossa última aula foi sobre organizar o seu plano de aula e hoje nós vamos estar dando aula aqui agora sobre como você organizar o seu material. Sim, o material. E quando eu falo material didático, pedagógico, o planejamento de como usar esse material e a rotina com que esse material vai ser usado, tá bom? Então isso é muito bom, muito interessante. Fica ligadinho aí até o final, não vai demorar muito. A gente preparou essa aula também, ela vai ser dividida em módulos, para você parar, dar uma descansada também e depois você ver os outros módulos, não ficar tão cansativo assim, tá bom? Mas nós vamos começar, tá bom? Primeiro, sobre organizar o seu material didático e pedagógico. Vamos lá. O que seria o material didático e pedagógico? É muito simples isso, tá? O material didático, a gente entende que é aquele material que a gente vai... lápis, caneta, borracha, tinta, tudo que a gente usa com as crianças para elas poderem ter as suas atividades. E precisa de papel, esse material também precisa ser organizado. E o material pedagógico é aquilo com o qual nós vamos instruir, nós vamos ensinar, nós vamos dar para as crianças todo o que elas precisam para aprender a palavra de Deus. Esse material se chama pedagógico. E esse material também nós vamos organizá-lo, tá bom? Mas olha lá, vamos parar primeiro, antes de você pegar no seu material, e vamos pensar um pouquinho, hein? Você tem feito melhor do seu trabalho? Tem feito melhor? Você tem trabalhado bem no seu trabalho? Você chega lá, você se dedica em oração, em busca daquele material que você vai ensinar para as crianças? Você faz isso? Qual que é a sua motivação para poder organizar e para poder preparar esse material? Qual que é a sua motivação? São as crianças? São você não ter problema depois? Você tem que saber qual que é a motivação. Eu, por exemplo, eu gosto de preparar porque para eu não chegar na hora de dar a aula para a criança ou fazer alguma coisa com a criança, eu ficar perdido, eu ficar sem saber o que dizer ou aonde estou. E você sabe muito bem, criança interrompe a gente para chuchu, né? E quando elas interrompem, você fica perdido. Então, olha aí, eu tenho muito interesse. Então, essa é a minha motivação, fazer um negócio bem elaborado. Você investe no seu ministério em material? Porque tem gente que investe no seu material e tem igreja que investe no material. E tem igreja que não investe no material, é só o professor que investe no material. Como é que você é? Pensa nisso aí. Como é que você é com esse negócio de material? Você está investindo em você? Você está investindo na sua qualidade de dar aula? Isso é muito importante, tá bom? E qual que é o seu objetivo ministerial? É uma das coisas que nós vamos tratar com vocês, porque tudo que nós vamos ensinar tem a ver. O objetivo ministerial geral do nosso Ministério Infantil Jet Kids é esse aqui, ó. Presta atenção. O nosso objetivo é levar as crianças à salvação e ensiná-las a glorificar a Deus e o nome do Senhor Jesus. Você entendeu isso? Esse é o nosso objetivo. Então, tudo que a gente faz, a gente trabalha com isso. Seja no material, seja na sala, seja organização, seja no ensino, seja no... Tudo que a gente faz aqui é pensando nisso. Como é que a gente pode glorificar o nome do Senhor? Como é que a gente pode proclamar salvação para as crianças através do que nós temos aqui? Então, põe isso bem no seu coração, bem firme aí, porque vai te ajudar a não perder seu foco, a não desviar seus pensamentos e não fazer coisas a mais desnecessárias. Então vamos lá, organize o seu material. Vamos lá, esse é o tópico. Organize o seu material didático e pedagógico. Primeiro, olha só, você que é coordenador, como é que você organiza o seu material? Primeiro, organize uma série de histórias que serão trabalhadas durante um período. Sim, você tem que fazer isso, você tem que pegar uma série de historinhas que você vai trabalhar durante o período. Por exemplo, aqui a gente pega no primeiro, como a gente tem muitas salas e todo dia tem salinha, todo dia tem aula, a gente dividiu o material de tal forma que a criança que vem na segunda-feira, se ela voltar na terça-feira, ela não vai assistir a primeira aula. Então a gente alterna. Dias num dia é o Novo Testamento, no outro dia é o Velho Testamento. Você entendeu? Já facilita. Bom, e o que a gente
faz, então, por exemplo, segunda é Novo Testamento, terça-feira é Velho Testamento, na quarta é Novo Testamento. E como é que o menino da quarta e da segunda não vão encontrar, ele não vai ver a mesma aula? Então a gente faz um planejamento para que isso aconteça, você entendeu? A gente faz uma série de aulas. E, por exemplo, a gente tem, como está no Novo Testamento, a pessoa está aprendendo os milagres de Jesus na segunda-feira, na quarta-feira ela já está aprendendo as parábolas do Senhor Jesus. Então a gente faz uma escala bem organizada. Tá vendo como é que é legal você preparar seu materialzinho? Vamos lá. As histórias, elas devem ser adaptadas de acordo com a faixa etária. Você entendeu isso? Não é qualquer história e contada de qualquer jeito. Cada idade tem um tempo de absorção. A gente vai ter que, depois, uma pedagoga vai estar ensinando para você como que é esse tempo, como que você elabora esse tempo, esse material e que seja adequado para cada pequenininho. Fica aguardando que vai chegar esse material aí para você, você vai saber como usar isso. Vai ser muito importante para você. Então, como a gente vai adaptar? Então, cada idade a gente tem que separar de acordo com o entendimento da criança. É por isso que eu dei aquela aula lá sobre organizando a sua equipe, organizando a sua sala. Por quê? Porque essa aula vai te dar totalmente uma noção de como as crianças entendem, como elas absorvem e o tempo que elas têm de absorção do que você vai ensinar. Então, por isso é muito importante. Então, olha só, você vai separar um material para as crianças de 1 a 4 anos, ele é diferente do material das crianças de 5 a 6, a 7. Tá certo? A dinâmica é diferente, o trabalhinho manual é diferente, tudo é diferente, até o tempo desse trabalho e dessa contação de história é diferente. Então, se prepare nisso aí. Faça um planejamento do seu conteúdo. Vamos lá. Datas, nomes das histórias para que os professores se organizem. Você pegou isso aí que tá aí? Olha só, faz o seu planejamento. Põe as datas para os professores, põe as datas, você que é coordenador, está vendo? Estou falando do professor, não, estou falando do coordenador organizando o seu material. Então, coordenador, pega uma lista, põe aquele professor de tal idade está ensinando dessa forma. Eu tenho um modelo aqui, olha aí que legal, o nosso modelo de planejamento que o coordenador passa para o professor. Vê se você consegue seguir isso aí. Primeiro, olha só, algumas orientações sobre o tema, sobre o planejamento, motivando para colocar na cabeça da pessoa o que nós fazemos aqui, tá vendo? Olha aí, prepare sua aula com antecedência para a sua devocional, assim será mais fácil aplicá-la para as crianças, tá vendo? Já tem uma motivação para o professor aí embaixo. Depois aqui do lado já tem o planejamento, tá vendo? Da primeira aula. Ele tem a data com que ele vai dar aula, tem a sala aí, 1 a 3 anos, material de 5, obedecendo a Deus, de acordo com cada idade, igual eu falei com vocês. Se você notar aqui embaixo, tem os dias, a lição de cada dia, tá vendo? Essa organização o coordenador faz para facilitar a vida do professor. E aí o professor pode ir para casa preparar antecipadamente a sua aula. Tá vendo como é que é muito legal isso? Muito bacana, né? Olha aí, dentro das histórias escolhidas, você tem fantoches visuais, fantasias, atividades, brincadeiras para dar suporte aos seus professores. Olha que bacana, vou te mostrar um bocado de material que nós temos aqui, ó. Presta atenção nesse material que a gente tem aqui. Olha só, a gente tem aqui bonequinhos de palito, tá vendo? Palito de picolé, palito de churrasquinho que a gente coloca. Tem aí você pode olhar do lado aqui o material que a gente faz com rolinho de papel higiênico. É aquele papel higiênico que você usa lá, você poder, no final que acabar, você vai guardando aqueles rolinhos, viram grandes bonequinhos para você, pode parecer bobeira, mas as crianças é um mundo de imaginação. Olha aqui outra coisa aí, ó. Esse saquinho de supermercado aí, ó, que você compra baratinho, a gente faz os fantoches. Tá vendo? Muita gente não tem dinheiro para comprar fantoche, mas a gente consegue fazer fantoche com papel. É só você baixar na internet, você vai ver milhões de ideias de como fazer um fantoche com material reciclável. Hoje tem tudo, gente. Olha, pessoal, é muito fácil hoje você criar coisas, materiais para sua igreja. Olha aí outra coisa, outra ideia bacana. Olha, nós temos vários materiais hoje que você consegue encomendar pela internet, livros com visuais maravilhosos, livrinhos de história, bíblias, que a gente vai montando para quê? Para trazer alternativas lúdicas que as crianças possam se encantar e gostar da aula. É muito legal, né? Olha aí, nós temos um material adequado, adaptado para cada faixa etária. Cada faixa etária aqui, nós temos um material adequado. A PEC tem isso, a Cristã Evangélica tem isso, a CAPAD tem isso. Eu estou falando com muita graça, porque são pessoas, instituições que já estão trabalhando há muito tempo com isso e elas trabalham muito bem, que você pode adquirir fácil, só entrar pela internet e você faz o seu pedido.
Então, coordenador, esse é o seu material, o seu trabalho de material que você tem que fazer essa organização desse material e deixar ela bem acessível para os professores trabalhar. Se você organizar isso um cantinho, um armário que tem essas coisas que só você tem acesso, é muito legal. Às vezes a gente deixava os professores chegarem e pegarem, mas eu descobri que quando tem uma pessoa tomando conta de um material, essa coisa funciona melhor. Então é melhor o coordenador ter acesso a isso e você vai ver como vai funcionar bem. E as pessoas que vão pegar, catálogo, colocam lá as suas retiradas. Outra coisa que o coordenador sobre material deve fazer é manter o diálogo com a sua equipe sobre o material. Sempre que comprar um material novo, sempre que adquirir algo novo, algo bonitinho, você mostra para a equipe, porque isso, olha, isso faz um efeito muito grande na equipe e motiva os professores a contar histórias, tá bom? Então faça sempre isso aí. Outra coisa, o coordenador, faça as reuniões mensais, não só para mostrar o material, não só para mostrar como ele usa. Você sabia que as grandes livrarias, elas enviam pessoas para poder ensinar como funciona aquele material pedagógico nas escolas? É muito legal isso. A gente tem que fazer esse pouquinho de trabalho. Sabe por quê? Porque a gente facilita a vida dos professores e eles ficam com mais ideias. Você cria na cabeça deles mais motivação, mais ideias para que eles possam dar suas aulas. Então, coordenador, tá vendo como é importante o seu trabalho com o material? Muito legal. Então, agora vamos falar sobre material com o professor. Tá bom? Presta atenção, professor. Ao receber o seu material, o seu planejamento, se o seu coordenador fizer isso, olha, você deve fazer o seguinte. Primeiro, orar, dedicar a estudar esse material, inová-lo, porque tem gente que recebe aquele material só fica naquele papelzinho. Não, você tem que buscar mais de Deus para que sua aula seja melhor. Para isso, eu tenho um livrinho que é o meu Professor Fora do Comum, que ensina aspectos como você faz essa inovação aí, que você cria coisas além do comum. Depois você adquire lá, no final eu falo sobre ele aí. Faça o melhor pro reino. Meu irmão, dê uma aula satisfatória. Imagina quando você era criança, imagina quando você estava sentado numa sala, o que te deixava chateado, ou o que não te motivava, o que é que te chamava atenção. Você tem que pensar nessas coisas, porque às vezes você é um professor exatamente como você tinha, e você não dá, as crianças não dão pouca atenção para o que você fala, ou gostam da sua aula. Então, seja um professor assim, faça o melhor, faça bem melhor. Por isso tem a musiquinha, faça o melhor, faça o melhor. Vamos lá, organize seu material dentro de sala, organize, tá bom? Eu já ensinei, é lógico que você sabe disso, conscientemente você já sabe que é errado você chegar dentro de sala e dar uma aula de última hora. O certo é você preparar tudo antes, não é legal? É verdade. Não existe professor, eu falo muito isso, ensino muito isso em palestras aí para as professoras nas igrejas, não existe professor ruim. O que existe é professor despreparado. Por quê? Porque ele não prepara antes, não prepara material e o menino é bobo. O menino, quando ele vê que não tem nada preparado para ele, é aí que ele dispersa mesmo. Mas quando tem alguma coisa organizada, estruturada e um material bom, o menino sempre presta atenção. Ah, mas e a mídia? Ah, e as coisas que tem hoje, modernas? Ah, nada disso ganha atenção quando você se prepara bem e você faz algo que realmente conquiste a atenção e o desejo deles de te ouvir. Então preste atenção nisso aí. Olha só, faça o seu planejamento. Não existe, então, uma aula bem feita se não for planejada. Como é que você faz esse planejamento? Dentro do tema proposto, faça o seu planejamento. E a nossa próxima aula, agora, nesse momento, vai ser sobre isso, sobre planejamento, tá bom? Então não perde essa aula não, que ela é muito importante para você e vai te ajudar bastante.